Olá, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje veremos o conceito de números quânticos e como eles estão relacionados com a distribuição dos elétrons nos átomos. Na videoaula sobre orbitais atômicos, vimos que nos anos posteriores ao desenvolvimento do modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, a natureza dual onda-partícula da luz tornou-se um conceito familiar. Dependendo das circunstâncias experimentais, a radiação pode apresentar caráter ondulatório, sofrendo difração e mostrando um padrão de interferência de onda, ou pode apresentar um comportamento de partícula onde os fótons se comportam como bolas de bilhar. Vimos também que Louis de Broglie, quando trabalhava em sua tese de doutoramento em física na Sorbonne, em Paris, corajosamente ampliou essa ideia. Em 1924, ele sugeriu que se a luz, considerada uma onda, tem propriedades corpusculares, então talvez as partículas da matéria, em circunstâncias apropriadas, também pudessem exibir aspectos ondulatórios. Sugeriu que o elétron, em seu movimento ao redor do núcleo, tinha associado a ele um comprimento de onda. Postulou então que uma partícula de massa m e velocidade c estaria associada a um comprimento de onda lambda em analogia com as partículas de luz por essa equação conhecida como equação de de Broglie. No mundo macroscópico, não observamos as características ondulatórias da matéria, por quê? H é a constante de Planck e ela tem um valor muito pequeno. Ela é da ordem de 10 a menos 34 metros quadrados quilograma por segundo. Se pegarmos uma bola comum com uma massa de aproximadamente 10 a menos 1 quilogramas, viajando numa velocidade de 100 km por hora, essa relação da constante de Planck com a massa vezes a velocidade vai dar um comprimento de onda na ordem de 10 a menos 34 metros, valor muito pequeno para ser detectado. Já para os elétrons, que têm a massa na ordem de 10 a menos 31 kg, viajando na velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, a relação entre a constante de Planck e a multiplicação da massa por sua velocidade nos dá um comprimento de onda na ordem de 10 a menos 12 metros, ou seja, na ordem de picômetros, que em circunstâncias especiais pode ser medido. Em 1927, Davidson e Germer mostraram que um feixe de elétrons, tal como um feixe de raio-x, pode ser difratado por um cristal, demonstrando assim experimentalmente as propriedades ondulatórias do elétron. A descoberta das propriedades ondulatórias da matéria levantou algumas questões novas e interessantes sobre a física clássica. Em 1927, Werner Heisenberg mostrou que era impossível conhecer simultaneamente, com absoluta exatidão, a posição e o momento de uma partícula como o elétron. Essa observação ficou conhecida como o princípio da incerteza de Heisenberg. Em 1926, o físico austríaco Erwin Schrödinger propôs uma equação que ficou conhecida como equação de onda de Schrödinger, que incorpora tanto o comportamento ondulatório como de partícula do elétron. Marcou o início do que ficou conhecido como mecânica quântica ou mecânica ondulatória. A mecânica quântica não nos permite descrever o elétron do átomo de hidrogênio como uma partícula se movendo numa órbita. Diferente disso, o elétron é descrito como uma partícula-onda oscilando em uma região em torno do núcleo. Lembrando, o valor da função de onda psi em um dado ponto no espaço é proporcional à amplitude da partícula-onda denominada elétron naquele ponto, e o quadrado da função de onda é proporcional à probabilidade de encontrar um elétron em um determinado volume do espaço dentro do átomo. Nessa figura aqui, a densidade de pontos representa a probabilidade de encontrar o elétron. Essas regiões com altas densidades de ponto correspondem a valores relativamente altos para π ao quadrado. A forma dessa nuvem eletrônica para o átomo de hidrogênio no estado fundamental é encontrado resolvendo essa equação aqui. Então, como eu disse anteriormente, essa forma da equação de Schrödinger é simplificada. Para o átomo de hidrogênio, que só tem um próton no núcleo e um elétron nessa nuvem eletrônica,
essa equação é escrita dessa forma aqui. A resolução dessa equação nos dá a função de onda do elétron no hidrogênio, que uma vez que elevamos essa função ao quadrado, a gente tem essa distribuição de densidades de probabilidade dessa onda matéria em torno do núcleo do átomo de hidrogênio. Como veremos adiante, os números quânticos nos auxiliam a encontrar um elétron dentro de um átomo. Antes de falarmos de números quânticos, eu vou fazer uma analogia com localização geográfica. Por exemplo, se quisermos enviar uma correspondência para o Colégio Militar de Curitiba, como que os correios irão encontrar essa localização? Nós devemos fornecer informações para isso. Então, no caso de uma localização geográfica, nós temos que colocar o nome da rua, o número da casa ou da localização que a gente quer. No caso do Colégio Militar de Curitiba, ele se localiza na frente da Praça Conselheiro Tomás Coelho, número 1. Podemos colocar o bairro, a cidade que se encontra e o estado e o CEP. Com essas informações, essa correspondência chegaria ao Colégio Militar de Curitiba. Os números quânticos surgem naturalmente da resolução algébrica da equação de Schrödinger. Eles estão relacionados com a energia do elétron, e cada elétron em um átomo é descrito por um conjunto de 4 números quânticos. O número quântico principal, que é simbolizado pela letra N, o número quântico azimutal ou secundário, que é simbolizado pela letra L, o número quântico magnético, que é representado pela letra M, ou a letra M com índice L, e o número quântico de spin, que é simbolizado pela letra M com o índice S. O conjunto de números quânticos nunca se repete para 2 elétrons em um átomo, ou seja, 2 elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente em um átomo ou ter os 4 números quânticos iguais. Os elétrons de um mesmo átomo devem se diferenciar em pelo menos um dos números quânticos. Esse princípio da mecânica quântica foi formulado em 1925 por Wolfgang Pauli e é conhecido como princípio de exclusão de Pauli. Como o conjunto de números quânticos nunca se repete para 2 elétrons em um átomo, esse conjunto serve para identificar cada elétron na eletrosfera do átomo. Logicamente, nós não podemos preencher um envelope com essas informações do jeito que eu fiz aqui. A simbologia que nós utilizamos é essa daqui. Então, o elétron no átomo de hidrogênio é simbolizado como 1s1. E vendo essa simbologia, nós conseguimos identificar todos os 4 números quânticos desse elétron. Então, vejamos o que cada número quântico significa e como determinar cada um deles? O número quântico principal, N, refere-se ao nível de energia do elétron. Esse número quântico foi introduzido por Bohr para descrever as órbitas do elétron, que ele denominou pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. O número quântico principal está relacionado à energia potencial de um elétron na eletrosfera de um átomo. Essa energia potencial é obtida tomando-se o núcleo como referência e é fornecida por um número inteiro n que varia de 1 a infinito. Indica o nível de energia potencial do elétron, ou seja, a distância do elétron ao núcleo. Para os elementos conhecidos no estado fundamental, o número quântico principal varia de 1 até 7. Quanto maior o número quântico principal, maior é a energia do elétron. Então, vemos nessa animação a relação entre a distância do elétron ao núcleo e o número quântico relacionado a essa distância. Vocês se lembram no modelo atômico de Bohr que ele dizia que os elétrons ficavam em órbitas circulares estacionárias e eles só alterariam essa órbita se ganhassem energia quantizada, na forma de quantum de energia. Ou seja, para ele se afastar do núcleo, ele precisaria ganhar energia. Então, quanto mais distante o elétron está do núcleo,
maior é a sua energia potencial. Esses números quânticos podem ser relacionados com as órbitas de Bohr da seguinte maneira. A primeira órbita de Bohr, que ele chamou de K, tem o número quântico principal igual a 1. A segunda órbita de Bohr, que ele denominou de L, tem o número quântico principal 2 e assim sucessivamente até chegarmos no último nível de energia, que Bohr denominou de Q, que corresponde ao número quântico principal 7. Importante a gente saber aqui, quanto maior o número quântico principal, significa que mais distante o elétron vai estar do núcleo, ou seja, maior sua energia. Mas como relacionamos o número quântico principal com orbitais atômicos e não com órbitas estacionárias de Bohr? Acabamos de ver que o número quântico principal nos fornece informações a respeito da energia potencial que um elétron tem na eletrosfera de um átomo. Quanto maior o número quântico principal, mais energia o elétron terá, mais distante do núcleo ele estará. Como que a gente relaciona a distância do elétron para o núcleo agora em termos de orbitais atômicos, que são definidos como regiões no espaço cuja densidade de probabilidade de encontrar o elétron é máxima em 90% do tempo? É simples. Estou representando aqui os orbitais 1s, 2s e 3s para elétrons de um mesmo átomo. O que a gente pode perceber aqui? Quanto maior o número quântico principal, maior é o orbital atômico. Ou seja, mais distante do núcleo esse elétron estará a maior parte do tempo. Nesse gráfico aqui embaixo, essas esferas foram colocadas em eixos cartesianos e fizemos uma fatia para observar o que está acontecendo dentro dessas esferas. Essa região branquinha central representa a região do núcleo e essas regiões mais escuras representam as maiores densidades de probabilidade de encontrar o elétron. Ou seja, se pensarmos no elétron como onda estacionária, são as regiões de interferência construtiva máximas, ou seja, as maiores amplitudes de deslocamento do elétron. No orbital 2s e no orbital 3s, observamos umas faixas branquinhas aqui, num intervalo de densidades máximas. Essas faixas branquinhas representam os nós dessa onda estacionária. Para quem não lembra o que é um nó de uma onda estacionária, são regiões da onda estacionária onde as interferências são destrutivas, ou seja, são pontos onde não há vibração nessa onda, tá? Da mesma forma que a gente fez análise de órbitas estacionárias, quanto maior o número quântico principal, maior a energia do elétron, mais distante esse elétron estará do núcleo. O número quântico azimutal secundário é representado pela letra L e está relacionado ao movimento do elétron na eletrosfera, ou seja, a energia cinética do elétron. Para um elétron-onda em oscilação, seu movimento confere a forma do orbital. A forma da nuvem eletrônica no espaço é denominada subnível de energia e ela é identificada pelas letras S, P, D e F. Cada nível de energia comporta um certo número de subníveis de energia. Para o primeiro nível de energia, N igual a 1, como ele está muito próximo do núcleo, ele só comporta um subnível de energia. A forma da nuvem eletrônica nesse nível é esférica e corresponde ao subnível 1s. Para N igual a 2, temos dois subníveis diferentes com energia ou tamanho similares, pois se encontram no mesmo nível de energia. Uma das formas é esférica, correspondente ao subnível 2s, enquanto a outra tem dois lóbulos simétricos, como um haltere, correspondendo ao subnível
2p. Para outros valores de n maiores, os orbitais podem ter formas muito mais estranhas. Como estamos falando em números quânticos, as letras que representam os orbitais atômicos devem ser substituídas por número. Nós já fizemos isso nos níveis de energia. Lembre-se que o Bohr denominou os níveis de energia utilizando as letras K, L, M, N, O, P, Q. Essas letras foram substituídas pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando da resolução da equação de Schrödinger. A mesma coisa acontece com subníveis de energia. Todos os orbitais do tipo S podem ser representados pelo número quântico secundário 0. Os orbitais do tipo P são representados pelo número quântico secundário 1, os orbitais do tipo D pelo número quântico secundário 2 e os orbitais do tipo F pelo número quântico secundário 3. Teoricamente, nós conseguimos calcular as formas de outros orbitais atômicos, que são denominados pela sequência alfabética depois do F. Então, teoricamente, existem os orbitais G, H, I, J, que seriam representados pela sequência de números quânticos secundários, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Na prática, os elementos conhecidos hoje, durante a distribuição eletrônica, nós chegamos até o subnível de energia F dentro dos níveis de energia. Mas, só para vocês saberem que existem outros orbitais teóricos. Dentro de um mesmo nível de energia, nós podemos ter mais de um subnível de energia, como veremos adiante. Então, se considerarmos dentro de um mesmo nível de energia, os subníveis de energia aumentam sua energia do orbital S para o orbital F, seguindo essa sequência. O P tem mais energia que o orbital S, o D tem mais energia que o orbital P e o F tem mais energia que o orbital D dentro de um mesmo nível de energia. O terceiro número quântico é o número quântico magnético. Ele pode ser representado pela letra minúscula m ou pela letra minúscula m com o índice L. O número quântico magnético ele está relacionado com a orientação do orbital no espaço. Esse índice L demonstra que o número quântico magnético está intimamente relacionado com o tipo de orbital, ou seja, com a forma do orbital ou com o número quântico secundário desse elétron. Em termos de valor numérico, o número quântico magnético ele varia do valor menos L até mais L, onde L é o valor numérico do número quântico secundário desse elétron. Vamos ver o que significa isso em termos práticos? Todos os orbitais do tipo S possuem simetria esférica ao redor do núcleo e número quântico secundário igual a 0. Nós vimos no slide anterior que o número quântico magnético está intimamente relacionado com o número quântico secundário do elétron. Ele pode assumir valores numéricos que variam de menos L até mais L. Como o número quântico secundário do orbital do tipo S é 0, o número quântico magnético do elétron tipo S pode variar de menos 0 até mais 0, ou seja, ele só pode assumir um único valor numérico igual a 0. O que significa isso em termos de orientação no espaço? Significa o seguinte: uma esfera, se a gente considera que o orbital do tipo S tem simetria esférica e que o núcleo do átomo está no centro dessa esfera, a distância entre o núcleo do átomo e a superfície dessa esfera é constante e tem o valor igual ao raio dessa esfera. Ou seja, uma simetria esférica não tem direção preferencial. Os elétrons vibrando num orbital S que tem simetria esférica, eles não têm uma direção preferencial de movimento. A consequência disso é que em cada nível de energia só existe um único tipo de orbital S.
Os orbitais do tipo P possuem número quântico secundário igual a 1 e sua nuvem eletrônica em formato de altere, ou seja, com dois lóbulos simétricos em torno de um núcleo central. Se considerarmos o núcleo na origem desse sistema de coordenadas cartesianas, vocês podem notar que nessa região não tem densidade eletrônica, ou seja, os orbitais do tipo P possuem um nó na região central. Apesar de existirem dois lobos, isso aqui é a representação de um único orbital do tipo P. O que nós podemos dizer a respeito do número quântico magnético de um orbital do tipo P? Vimos anteriormente que o número quântico magnético pode assumir valores que variam de -L a mais L. Para um orbital do tipo P, temos então 3 valores de números quânticos magnéticos. Como que a gente chegou nesses valores? Se o número quântico secundário do orbital tipo P é 1, nós podemos assumir valores que variam de -L, ou seja, de -1, até mais L, ou seja, mais 1. Considerando números inteiros, para passarmos de -1 para mais 1, nós encontramos o zero no meio do caminho. Então, os orbitais do tipo P assumem 3 valores de número quântico magnético. O que significam 3 valores de número quântico magnético em termos de orientação do orbital no espaço? Isso significa que esse orbital pode assumir 3 posições definidas no espaço. Diferentemente de um orbital do tipo S, que é simetricamente esférico, o orbital do tipo P possui direcionamento preferencial. Por exemplo, quando esse orbital do tipo P é orientado no eixo Z, nós chamamos esse orbital de orbital PZ. Se ele estiver orientado sobre o eixo X, esse orbital é o orbital PX. E, finalmente, se ele estiver orientado sobre o eixo Y, ou seja, sua densidade máxima está sobre o eixo Y, esse orbital vai ser chamado de orbital PY. Isso significa que existem 3 orbitais diferentes com a mesma energia, ou seja, com o mesmo tamanho em cada nível de energia. A gente representa isso dessa forma aqui, olha. Então, cada nível de energia possui 3 orbitais do tipo P com a mesma energia, olha, o mesmo tamanho, só que com orientações diferentes. Então, é isso que diferencia os 3 orbitais do tipo P no mesmo nível de energia. Se eu falo que ele tem o número quântico magnético igual a -1, eu estou me referindo ao orbital P orientado no eixo Z. Se eu falo que o número quântico magnético desse orbital é 0, eu estou me referindo ao orbital P orientado no eixo X. E se eu considero o meu número quântico magnético mais 1, eu estou considerando o orbital P que está orientado no eixo Y. Nós vimos que os orbitais do tipo S possuem número quântico secundário igual a 0 e sua nuvem eletrônica tem simetria esférica ao redor do núcleo. Como na esfera não há direção preferencial da nuvem eletrônica, a consequência disso é que cada nível de energia terá apenas um orbital do tipo S com número quântico magnético igual a 0. Os orbitais do tipo P, com número quântico secundário igual a 1, possuem nuvem eletrônica em formato de altere e podem ser orientados nas direções do eixo X, Y ou Z, resultando em 3 orbitais atômicos com mesma energia dentro de uma camada eletrônica. Orbitais com mesma energia são chamados orbitais degenerados. No caso dos orbitais degenerados do tipo P, os números quânticos magnéticos que estabelecem sua orientação no espaço variam de -1 até mais 1. Os orbitais do tipo D possuem essas formas aqui. E número quântico secundário igual a 2. Como os números quânticos magnéticos variam de -L a mais L,
Os orbitais do tipo D possuem números quânticos magnéticos de -2, -1, 0, +1 e +2, correspondendo, respectivamente, às orientações indicadas aqui no gráfico, né? Os orbitais do tipo F, cujas formas estão representadas aqui no desenho, possuem número quântico secundário igual a 3 e, consequentemente, 7 orientações no espaço, correspondente aos números quânticos magnéticos -3, -2, -1, 0, +1, +2 e +3. Como é muito difícil desenhar as nuvens eletrônicas dos orbitais, é muito comum representarmos os orbitais por quadradinhos. Nessa representação aqui, os orbitais S são apresentados como um único quadrado, indicando apenas um tipo de orientação no espaço. Os orbitais do tipo P, por 3 quadrados unidos, representando 3 orbitais P de mesma energia, os orbitais D por 5 quadrados e os orbitais F por 7 quadradinhos. Lembrando que cada quadradinho representa um único orbital. Para orbitais pertencentes ao mesmo nível de energia, ou seja, dentro da mesma camada de Bohr, a energia dos orbitais aumenta na sequência S, P, D e F. O spin é uma propriedade quântica presente em partículas subatômicas como prótons, elétrons, nêutrons, fótons, etc. Spin em inglês significa giro. Ele está relacionado ao momento angular intrínseco de rotação das partículas subatômicas. Para entender o que é spin, podemos fazer uma analogia com a física clássica, imaginando um elétron como uma esfera minúscula girando em torno do seu próprio eixo. Lembrando, uma carga girando produz um campo magnético, ou seja, cada elétron se comporta como se fosse um pequeno ímã, podendo girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos e, desse modo, criar campos magnéticos que podem se repelir ou se atrair. Lembrando que os elétrons possuem carga. Todos os elétrons possuem carga negativa. Como cargas iguais se repelem, os elétrons só poderão ficar juntos dentro de um mesmo orbital se tiverem spins opostos, pois dessa maneira eles criam campos magnéticos opostos que sofrem atração. Na física atômica, o número quântico de spin, representado pela letra m com índice S, pode assumir apenas 2 valores, mais meio ou menos meio, indicando as orientações que o vetor spin de uma partícula pode assumir. Um elétron pode ter 2 tipos de spin, o que a gente chama de spin up, ou para cima, representado como uma flechinha para cima, e o spin down, ou para baixo, representado como uma flechinha para baixo. Nesse caso, nós estamos relacionando o spin up com o número quântico de spin mais meio e o spin down com o número quântico de spin menos meio. Essa nomenclatura é apenas para diferenciar 2 situações, pois não existe para cima e para baixo em átomos. Mas uma coisa é importante, o spin é responsável pelas propriedades magnéticas da matéria. Materiais magnéticos têm uma infinidade de aplicações, desde ímãs de geladeira aos ímãs utilizados em motores elétricos, passando pelos materiais utilizados para a gravação magnética de informação nos discos rígidos dos computadores. O spin eletrônico é crucial para entendermos as estruturas eletrônicas dos átomos. Apesar do nome spin sugerir rotação, não é bem assim que ocorre. Como o elétron não tem um tamanho definido, não faz sentido dizer que o spin existe em virtude de um movimento de rotação. Ele está associado com a maneira com que os elétrons ocupam os níveis de energia dos átomos.
Em uma abordagem quântica, considerando o elétron como uma partícula onda em oscilação, eles estariam sempre aparecendo e desaparecendo em pontos no espaço. E como todos os elétrons são idênticos, é impossível seguir um elétron individualmente. Por esse motivo, temos que usar uma função de onda combinada para descrever um par de elétrons no lugar de usar funções de ondas individuais. Essa nova função de onda para duas partículas tem duas partes. Essas duas partes podem ser somadas ou subtraídas, gerando funções de onda simétricas e assimétricas. Porém, um sistema composto por duas partículas com spin semi-inteiro, como os elétrons, os quarks, os prótons e os nêutrons, somente podem ser descritos por uma função de onda total antissimétrica com respeito à troca das duas partículas no espaço. O que significa isso? Digamos que essa onda representa a primeira parte da função de onda combinada e que essa outra onda representa o negativo da segunda parte. Se os elétrons estiverem no mesmo estado, essas duas ondas serão um espelho uma da outra. Quando uma sobe, a outra desce em perfeita sincronia. Portanto, quando as combinamos, não obtemos onda nenhuma. E como a onda é um mapa dos elétrons que existem num dado ponto no espaço, se não há onda, não há elétron. Portanto, dois elétrons juntos nunca podem estar no mesmo estado energético, porque isso faria com que sua função de onda combinada desaparecesse. Então, os componentes que contribuem para o estado dinâmico do elétron no átomo são o nível energético que ele ocupa. Vamos ver como podemos representar esses elétrons. Bom, os elétrons podem ser representados como setas e só podem vibrar de dois modos: com spin para cima, representado por essa flecha orientada para cima, ou com spin para baixo, né? Que podemos representar com uma setinha para baixo. Isso faz com que possamos distingui-los. A consequência disso é que apenas dois elétrons podem ocupar cada um dos subníveis energéticos de um átomo, um com spin up, outro com spin down. Os outros elétrons do átomo têm que ocupar níveis de energia sucessivamente superiores. Este é o chamado princípio de exclusão de Pauli, que foi introduzido na mecânica quântica em 1925 por Wolfgang Pauli. Nós representaremos o parzinho de elétron dentro de um mesmo orbital como uma flechinha para cima, indicando o spin up, que tem valor de mais meio, e uma flechinha para baixo, indicando o elétron com spin down, que tem um valor de menos meio. Lembrando, cada quadradinho representa um subnível de energia ou um orbital atômico.